O objetivo desse vídeo é mostrar o comando blend numa geometria simples. Então, primeiro inicia-se o comando pelo menu Insert Blend e dependendo da geometria desejada, você vai criar uma extrusão positiva ou remover pelo Cut ou criar com espessura já, né, ou em superfície, depende da situação. Nesse caso, nós vamos gerar uma protrusion, uma extrusão. O Blend tem três tipos de comandos. O paralelo, que vai seguir sempre uma única direção, as seções. Rotacional, onde ele vai ter um ângulo de giro também. E o general, que é uma mescla dos dois. Vou mostrar primeiro o paralelo. Então aqui você primeiro tem que definir o atributo, se ele vai ser straight ou smooth. Straight ele vai fazer em linha reta, ou seja, as seções, a transição entre as seções vai ser reta, não vai ter nenhum raio. E o smooth ele suaviza a transição entre as seções. Primeira coisa a definir é selecionar o plano de trabalho. No caso aqui eu vou selecionar o top. Ok. Default. Eu entro no Sketch. Eu vou começar com uma geometria sextavada. Vou aproveitar aqui no Palette. Vou trazer uma geometria aqui. Não vou me preocupar com medidas. Geometria sextavada. É uma coisa muito importante reparar a direção do Start Point. Essa seta define o Start Point, o início da superfície que vai acompanhar o blend. É muito importante que entre as seções essa seta esteja alinhada. Caso eu queira inverter a direção ou selecionar outro ponto como o Start Point, basta eu selecionar o ponto, botão direito, Start Point. Então se eu quiser o Start Point aqui, eu seleciono o ponto, botão direito pressionado, Start Point. Se eu quiser inverter o lado, eu seleciono o mesmo ponto, botão direito, Start Point. Correto? Na primeira seção não importa onde vai ficar essa seção. A gente tem que fazer isso baseado nas outras geometrias, nas outras seções. Esse comando você gera todas as seções dentro do mesmo comando e dentro do mesmo sketch. Então tem que prestar um pouco de atenção para não se confundir. Para mim passar agora para a segunda seção, eu vou botão direito pressionado, Toggle Section. Automaticamente a seção anterior vai ficar escura assim, cinza, e aí eu posso traçar já a próxima geometria. No caso eu vou fazer um círculo, só que esse comando ele tem algumas regras. A primeira regra é que todas as seções têm que ter o mesmo número de curvas. Ou seja, o meu sextavado ele tem obviamente 6 curvas. Então o meu círculo ele tem que ter 6 curvas também. Isso quer dizer que eu tenho que dividir esse círculo agora. Para dividir o círculo de uma maneira fácil, eu vou usar linhas de centro, usando como referência o sextavado para ficar tudo alinhado. E aí eu uso o comando aqui embaixo para dividir a curva. Então se eu clicar nesses pontos, ele vai dividir o círculo em arcos. E agora eu tenho a mesma quantidade de curvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é importante elas estarem alinhadas mais por conta do Start Point. E também para não deformar a geometria. Se eu dividisse isso em ângulo aqui, por exemplo, essa ponta ia terminar aqui, ia torcer a geometria. Então a gente faz alinhado. Repara que o Start Point não está alinhado. Esse Start Point está aqui embaixo e esse está aqui em cima. Eu vou pegar e colocar o Start Point nesse ponto. E ele não pode estar invertido, então eu vou mudar o lado desse cara. Ok. Vou fazer com 2 seções só por enquanto. Vou colocar aqui. Vamos ver se essa distância está boa. Aí, ó. Coloquei 5 milímetros. O que aconteceu aqui? A geometria começou com um perfil e terminou com outro. E aí a divisão que a gente fez lá foi para realmente acontecer isso daqui. A superfície começar aqui e terminar alinhada ali.
certo? Esse é um detalhe. Agora eu vou editar a seção e vou colocar mais uma seção. Então, para adicionar mais uma seção, eu vou no Toggle Section de novo. Assim, como eu entrei de novo no Toggle Section, ele voltou na primeira seção. Então, eu dei Toggle Section, ele foi para a segunda. Então, para eu criar mais um, eu vou para a terceira camada, que seria mais um Toggle Section. Aqui, eu vou desligar os comandos todos, porque é o seguinte, eu vou terminar essa geometria num ponto. Então, como que eu faço para terminar essa geometria num ponto? Quando eu coloco um ponto, eu não preciso definir nada além do ponto, só o ponto. Quando eu vou terminar a geometria, por exemplo, num triângulo, eu teria que fazer algumas alterações, porque eu teria 6 curvas e o triângulo não tem como eu dividir em 6 curvas. Então eu vou fazer os dois exemplos. Primeiro com o ponto, ele vai me perguntar, eu vou diminuir um pouco, estava muito grande. Aí. Se eu usar ponto, ele vai ficar pontiagudo aqui. Como eu usei 3 e 3, aqui o círculo não ficou tão aparente. Vamos alterar esse def aqui. O primeiro vai ser 3 e o segundo vai ser 1. Olha lá. Então, se eu usar o ponto, eu não preciso dividir nada, porque o ponto ele é único. Todos os pontos daqui do círculo iriam terminar no mesmo ponto.